Olá pessoal, no vídeo de hoje vou dar algumas dicas de como cuidar da planta cingônio. Essa planta ela é bem comum nos jardins, até de prédios, empresas também chegam a colocar essas plantas, tem também em praças, né? É muito comum ter cingônio nas praças, enfim. É uma planta que se adapta bem a solo úmido, né? Ela gosta de uma terra úmida. E também ela não é muito fã de sol direto nas folhas, então ela pode receber ali algumas horas de sol do fim do dia ou do início, né? Horas bem fraquinhas, mas não sol direto, né? Aquele sol forte. Costumam dizer sol pleno. Existem várias cores do cingônio e que nem nesse vídeo eu vou estar fazendo replante de algumas cores. E aí, como vocês podem ver, esse vaso ele tá com o tipo cingônio cobre, né? Que as folhas dele são mais da cor de cobre, nasce bem clarinha e depois vai ficando nesse tom. E o vaso tava bem apertado. Eu tive que usar uma colher para tentar tirar ali, mas tava bem compactado, né? Tava bem cheio. Já tinha um tempão que eu tinha esse cingônio no vaso. E inclusive as raízes estavam saindo fora do vaso, né? Nos buraquinhos. Então esse é um sinal de que tem que fazer a troca da planta, porque a planta ela cresceu tanto que a raiz dela tá saindo fora do vaso. Então, como eu falei, tem o cingônio normal, né, que é o verde, clarinho. Tem o da folha rosa, tem esse de cobre. E pelo que eu vi, tem um da folha vermelha também. E eu acho que esse da folha vermelha não deve ter aqui no Brasil, deve ser de lá de fora, porque o cingônio em si, ele não é uma planta daqui, ele é da América do Sul, se eu não me engano. Ele não é daqui. Então, pode ser que em outros locais tenha outras tonalidades, né? Aqui o mais comum nas praças é o verde, né? Esse verde clarinho aí. Que inclusive eu vou fazer replante dele também. Então, no geral, que nem eu falei, ele é uma planta que gosta de luz. Um lugar bem iluminado, pode pegar ali algumas horinhas de sol, desde que não seja as horas mais fortes, então no início do dia, no fim do dia. É uma planta que pode ser cultivada na terra, pode ser cultivada na água, né? Tem pessoas que fazem arranjos em vasos de vidro, né? Com argila expandida, tem aquelas bolinhas que incha quando coloca na água. Então, ela é uma planta bem versátil, né? Dá para você poder cultivar ela de várias formas e ela gera mudas na lateral da planta mãe. Então, dá também para pegar via galho, fazer muda via galho, já tentei, eu consegui. E tem outras formas de cultivo. Você pode fazer com que ela fique que nem trepadeira, né? Se você escorar ela em alguma árvore, ela vai crescer sobre a árvore. Ou também dá pra você manter no vaso normal, que não tem problema nenhum. E aí, que nem eu tô preparando uma terra, eu acabei usando a terra que já tava nos vasos, né? Porque para reaproveitar, já que é uma terra boa. E aí não tem segredo, tem que ser uma terra com bastante matéria orgânica. Coloquei carvão também triturado para ajudar na drenagem.
e perlita também, aí tem humus de minhoca, enfim. Aí fica uma terra bem boa para cingônio. Aí uma coisa, pessoal, o cingônio ele é uma planta tóxica. Então tem que tomar bastante cuidado com o animal, né? Se você tem algum cachorro ou um gato que tem costume de comer planta, tem que manter num local afastado. Ou se você tem criança, né, pequena, que tem ali o risco de da criança ingerir, né, a planta. E pelo que eu vi, causa irritação na pele, causa dor no estômago. Então tem que tomar um pouco de cuidado com relação à ingestão dessa planta. Mas aí, me fala aí nos comentários qual tipo de cingônio que você tem. Se você tem o cingônio normal, se você tem o rosa, da folha rosa, ou o cobre. Qual cingônio que você tem no seu cultivo? Então aí não tem segredo, né? Fiz a separação aí de todas as plantas todos os cingônios que eu ia fazer o replante. E que nem eu falei, né? Ele acaba gerando muitas mudinhas laterais. Então, todas essas mudinhas eu vou estar replantando em um vaso menorzinho, né? Que é aquele ali. Olha que coisa mais linda, gente, que é a folha do cingônio rosa. É muito linda. E ele é um cingônio raro, viu? Que nem eu demorei um bocado para achar ele, porque geralmente o que tem mais é o verde, que é esse comum, e o cobre. Mas o rosa, da folha rosa, é difícil. Esse daí foi um achadinho que eu tive. Olha que coisa mais linda, gente. Aí eu sempre quis ter um arranjo assim, com vários cingônios juntos, né? E aí calhou de eu precisar trocar de vaso o cingônio de cobre. E aí deu certo, juntar todo mundo. Aí não tem segredo, só ir acomodando a terra. Aí toda vez que for fazer replante, tem que molhar, então tem que molhar bastante para assentar a terra, para ficar certinho ali a planta. E pessoal, se vocês gostaram até agora desse conteúdo, deixa seu like aí, compartilha esse vídeo, me apoia bastante aqui para me trazer mais conteúdo. Plantas para mim é um assunto que eu gosto bastante, né? É algo que é a minha paixão, né? Gosto muito de planta. Se eu pudesse, eu tinha um sítio. Aqui em casa é bem pequeno o espaço, né? Então tem planta aqui, tem planta na minha mãe. Aí eu saio dando planta para todo mundo. Já dei muda pra minha sogra, pra minha vizinha. E nossa, é minha paixão, assim, mexer com terra, cuidar delas, ganhar muda, pegar muda na pracinha. E aí ficou bem legal. Aí com o tempo eu trago atualizações do vaso, né? Pra ver se está sobrevivendo, se estão se adaptando juntas, né? Porque toda vez, agora é época de frio, é época que as plantas estão com dormência, então pode ser que elas sintam um pouco, né? Porque mudou de vaso, mas é comum, tá? Então se você for fazer um replante agora, nesse período, se a planta sentir, é por causa disso, né? Porque tá frio, então elas. Olha que coisa mais linda, gente! Acaba sentindo um pouco. Ficou muito linda. E você vê, ó, o cingônio de cobre tava bem grandão. E tá cheio de folhinha nova pra abrir. Mas ficou muito linda. E aí, que nota que vocês dão aí pro meu arranjo? E aí, pessoal, as mudinhas pequenininhas, né, que a planta mãe tava soltando, eu vou colocar em um outro vasinho. Nesse vasinho aí. Que aí elas vão desenvolver. Inclusive, deixei elas ali num lugar que pega um sol parcial, né? Do fim da tarde. E elas estão super bem. Estão desenvolvendo bem.
E aí, utiliza ali a mesma terra do outro vaso, né? Uma terra preparada. E aí você assenta assim, né? Pra ficar certinho ali e tal. E não pode esquecer de molhar, viu? E esse foi o resultado. Ai, que lindo. E aí, conforme eu for fazendo, ela for fazendo mais mudinhas, né? Soltando mais mudinhas, eu vou fazer mais vasinhos. E aí é isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha com aquele amigo que ama plantas. Vou deixar meu Instagram, que é @da_plantas, me segue por lá. E é isso, pessoal. Muito obrigada até o momento. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!